Bem-vindos! Mais um Casal Responde com Renato de Freitas e Vanessa Serra. Tudo bem? Estamos aqui hoje com mais duas perguntas. E a primeira é a seguinte, da Luciana de Cajuru. Na opinião de vocês, qual a melhor maneira de dividir as despesas da família quando os dois trabalham? Quer começar? Ok, posso começar. Então vai lá. Luciana, bem-vinda, obrigado pela sua pergunta. Bom, existe, pensando numa visão sistêmica, o equilíbrio no dar e receber. Isso estamos falando de uma relação adulta. Então aqui uma relação adulta é importante que a gente tenha um equilíbrio. Como adulto é importante que eu participe da vida financeira, dos gastos da casa. Quando fica uma relação assim, um só paga tudo, o outro não paga nada, fica uma relação adulto-infantil. Isso quem faz são os pais, fazem com os filhos. Pensando num casal, é saudável que os dois equilibrem isso. Ah, então os dois têm que pagar exatamente igual? Não, então não é isso que eu estou querendo dizer. Tudo aí é muito relativo. Aí vai depender, então, por exemplo, se um de vocês dois tem um rendimento muito maior que o outro, que vocês possam equilibrar. Mas de todo jeito, é muito saudável que os dois participem dos gastos da casa. Se um puder participar numa quantidade menor, ok. Se for os dois ganham equivalentes, puder equilibrar, perfeito. Mas sempre importante a participação dos dois. E não tudo, o meu marido que paga tudo, ou minha esposa que paga tudo, para o outro não ficar mais infantil. Nessa questão, né, Luciana, eu vejo como não tem um certo e um errado. É o que o casal escolhe como a melhor maneira de equilibrar as contas da casa, de manter uma convivência em equilíbrio. Não precisa ser aquela coisa certa, hoje eu pago, amanhã você paga. Não, que vocês criem a estratégia de vocês e que vocês pulsem no equilíbrio, né, para não ficar de mais para um ou de mais para outro. Isto se esse foi o contrato de vocês no relacionamento, de dividir as despesas, de um colaborar com o outro para o bem comum que é a família. Então, são situações bem pessoais, tá certo? De toda forma, eu sempre entendo que é saudável a participação dos dois. Mesmo, eu não posso pagar um mesmo que o outro, mas alguma coisa é importante. Isso até me alivia. Quando a gente fica num lugar onde sempre o outro paga tudo, no fundo eu me sinto incomodado, porque eu só recebo e eu não tenho participação. Isso pode gerar conflitos que no dia a dia no consultório a gente às vezes recebe alguns conflitos lá de casais e muitas vezes estão relacionados a isso. Enfim, pulsem aí, vejam qual é a melhor maneira de equilibrar essa situação, certo? Ok, boa sorte. Se tiver mais perguntas, estaremos à disposição. Com certeza. Próxima pergunta é da Patrícia de Ribeirão Preto. Meu nome é Patrícia, sou casada há 5 anos e tenho uma bebê de 3 anos e 7 meses. Desde que minha filha nasceu e viramos pais, sinto que nossa intimidade diminuiu e meu marido está distante. Na maioria dos dias, nossa filha acaba dormindo conosco e quando acordo, vejo que ele está no quarto dela. Aí ele acorda, vai trabalhar e os dias vão se repetindo dessa maneira e de vez em quando namoramos quando nossa filhinha está dormindo. Estou confusa, ficaria feliz em ouvir algo que pudesse me ajudar a melhorar esta situação. Vamos lá, Patrícia. Ok, Patrícia, bem-vinda, obrigado também pela sua pergunta. Bom, então vamos lá. Primeiro, é muito saudável que o casal preserve a sua individualidade de casal. Filhos não devem dormir com os pais, então a gente já começa a ter um problema aí quando a sua filha, né? É uma filhinha. Começa a dormir junto com vocês. É muito importante que ela tenha o espaço dela. Eu até costumo brincar com essa questão, que eu falo assim, antes do filho nascer, o casal vai lá e faz o quarto, e todo bonitinho, pinta, e decora, e vem a família visitar, nossa, é tudo lindo e maravilhoso. Mas a hora que o filho nasce, vai dormir no quarto dos pais. E é claro, o filho acaba, às vezes fala assim, não, o filho vem para selar a união, já ouvi esse tipo de frase, muitas vezes vem para separar.
filho não tem que ficar no quarto do casal. Então, é saudável começar a colocar a sua filha no quarto, se precisar fica um pouquinho com ela lá até ela dormir. É claro que mãe desenvolve sempre uma questão de ouvido interno, se precisar vai lá. Salvo exceções, a filha está muito doente, acordou assustada, algumas exceções, mas fora isso, treine a sua filha lá no quarto e mantenha a segurança de estar vocês, né, ter o espaço do casal. Patrícia, né? Patrícia, é importante que você e seu marido façam uma reflexão diante dessa situação do porquê dessa criança estar sempre ali no quarto de vocês. Será que a necessidade da criança já, como eu já disse em vídeos aqui anteriormente, ela já sente um problema na relação de vocês e ela também se coloca no quarto, ela só dorme no quarto porque ela já vê um problema e ela se acha capaz de resolver esse problema? Isso a gente já viu bastante aparecer em consultório. Muito. Como eu já disse, as crianças se sentem super-heróis capazes de resolver um problema dos pais. Então ela já, de maneira inconsciente, percebendo toda aquela situação, ela só dorme se for no quarto dos pais, que é de uma maneira ou outra para ela tomar conta desses pais. Ou se de maneira também consciente, você ou o seu marido não acabam cedendo para que ela vá para o quarto realmente, porque a relação de vocês já não está boa e esta é uma maneira de justificar a distância entre os dois. Então aí cabe uma reflexão acerca dessas questões. Isso que a Vanessa comentou. É claro que aí tem muitos outros detalhes que envolvem tudo isso, mas eu acho importantíssimo esse comentário dela, porque muitas vezes que vazio essa criança preenche. Quantas vezes um dos dois justifica que a criança tem que ficar na cama, tem que dormir junto? É mais comum dentro da minha experiência no consultório a mãe fazer isso, mas não quer dizer que seja sempre a mãe. E aí gruda no filho e quando faz isso acaba fazendo assim para o marido. E é claro que é até perigoso, né? Se criança ficar dormindo no meio dos dois. Eu lembrei de algo aqui, Patrícia. Uma vez eu estava dando um curso sobre relacionamento familiar e quando chegou nessa questão de casal, uma das alunas comentou assim. Falou, nossa, eu durmo com o meu filho já faz um bom tempo e o meu marido está dormindo no quarto dele. Então é uma situação até parecida. E até porque ela falou, não, porque pode machucar, de repente à noite vir, enfim. E aí eu falei para ela assim, bom, você vai perder o seu marido, porque você está empurrando ele para outra mulher. Ele não tem você como mulher. E ela se assustou muito quando eu falei aquilo. E foi interessante que depois na aula seguinte ela falou, Renato, olha, a gente já resolveu aquilo, viu? Meu filho está dormindo no quarto dele e meu marido está dormindo comigo, olha, está tudo certo, e ela estava feliz da vida. E foi interessante porque a justificativa dela no primeiro dia, quando eu falei que ela poderia perder o marido, ela justificou, mas é que o meu filho não dorme sozinho. Tinha toda uma justificativa, mas no fundo não era ela que não dava conta. E ela falou, meu filho dormiu bem no quarto, foi tudo tranquilo. Então atente, né? Cuide da relação do casal. Os pais, eles se tornam pais, mas eles não podem deixar de ser marido e mulher, senão eles ficam só pai. E só complementando, antes da Vanessa fazer mais um comentário, é muito comum também quando um começa a chamar o outro de pai e mãe. E aí é broxante essa relação, né? Teve um filho, aí começa a mãe, a esposa olha para o marido e fala pai, pai. E o marido olha para a esposa e chama de mãe. Gente, isso é muito comum. E aí como é que pai e mãe vão transar, gente? E aí, é claro, a vida sexual desse casal começa a terminar. Às vezes casal jovem, a gente vê que estão tempos sem ter relação sexual. E aí a relação fica muito perigosa a ter quebras, a ter perdas, ter traições, enfim. Então, cuide da relação do casal. E só complementando o que o Renato acabou de falar, esse comentário que foi muito importante, é a questão de que, como a gente já falou aqui em vídeos anteriores, relacionamento, a responsabilidade é 50% de cada um. Se ele fez é porque eu deixei fazer, se eu fiz é porque ele deixou. Então é sentar os dois juntos e olhar para a relação de vocês, se vocês querem manter essa relação firme e continuarem nesse relacionamento. É isso, né?
É isso, eu acho que podemos falar do nosso workshop de casal, É né? verdade, já que o assunto é casal, né? Então, no próximo dia 12 de outubro, nós dois, Renato e Vanessa, estaremos fazendo um workshop. Um workshop para casal, para Isso. trabalhar todas essas questões que são importantes diante de um relacionamento amoroso, diante de um casamento, neuroses dentro de um casal, tudo que acontece nesse relacionamento. O objetivo vai ser elaborar, trabalhar isso para fortalecer a relação do casal. Por isso que o nome do workshop é Eu, Você, Nós. Isso. Para que você possa, junto com o seu marido, junto com o seu namorado, enfim, olhar para a sua individualidade, ele ou ela, cada um olhar, né, para a sua individualidade e depois olhar junto para a relação. Exato. Só comentando a respeito desse nome, que esse nome a gente amou, né, o nome, o eu, você, nós, e nós, né? E nós. E não eu, você, não. E nós é eu, você e nós. Por quê? Então, eu sou casado com a Vanessa, mas eu preciso manter a minha individualidade, eu preciso ter a minha individualidade e eu preciso ter o meu lado para me relacionar. Então, eu tenho um momento que eu tô como marido e eu tenho um momento que eu sou o Renato dentro da minha individualidade e que ela tem a mesma coisa. Isso dá tanta leveza, gente, que eu possa ter os meus amigos, que eu possa, vou ter o meu jogo de futebol com os amigos, eu posso, sei lá, que seja tomar uma cerveja com amigos, que ela possa ter as amigas dela, que ela possa se abastecer desse feminino e a gente ter os nossos momentos. E não aquela coisa, não, agora é grudado sempre, tudo que vai fazer é junto, um não pode fazer nada separado do outro. E isso também sufoca e isso acaba com muito relacionamento, hein? E num determinado momento deste workshop, nós vamos trabalhar as questões que nós trazemos da nossa família de origem, vamos ressignificar todo esse conteúdo que nós trazemos, todas as questões e padrões que nós trazemos e que muitas vezes nós projetamos nas nossas relações. Então, vai ser um workshop bem vivencial, vai ser das 9 da manhã às 18 horas, vai ser numa chácara aqui no Anel Viário Sul, em Ribeirão Preto, pertinho do Shopping Iguatemi, um local muito gostoso, onde durante todo o dia nós vamos desenvolver atividades sistêmicas, vivências sistêmicas para trabalhar o eu, o você e o nós. Aguardamos vocês, vão ser muito bem-vindos e vai ser um prazer encontrá-los pessoalmente, poder dar um abraço em vocês, a gente fazer esse trabalho junto. Na descrição do vídeo vai ter o nosso site, entra no nosso site, lá vai ter toda a descrição do curso, os valores, enfim. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem o nosso e-mail aí também, pode mandar o e-mail e tirar as suas dúvidas. É isso Até! por hoje.